Oi pessoal, tudo bem? Então vamos gravar um segundo vídeo hoje sobre as nossas questões emocionais, tá? Aproveitando o ganchinho ali do Covid-19, que nós entramos na bandeira preta agora, nosso estado todo, estamos ali com um número de 250 milhões, alguma coisa assim. Eu não quero entrar na situação, no mérito dos números de mortes, porque aconteceram sim, há uma porcentagem de uma forma geral até um pouco pequena, desculpem eu falar desta forma, mas lá no início da Primeira Guerra Mundial, ali quando nós tivemos a pandemia, a peste negra, nós éramos entre 3 a 4 bilhões de pessoas no planeta Terra, e naquela época, uma estatística, e isso é histórico, isso está escrito, vocês pesquisem, busquem isso, teve uma mortalidade de 11% da população mundial. Hoje nós estamos com 7,5 bilhões de seres humanos no planeta, bastante gente encarnada, né? E faleceram até o momento em torno de 0,305% da população. O que eu quero dizer com isso? É claro que as mortes não, talvez não deveriam ter acontecido, ou deveriam, a gente não sabe. Espiritualmente falando, eu acredito que lá atrás, se nós formos buscar os nossos avós, os nossos bisavós, já era falado, já era comentado. Eles eram muito católicos e os protestantes também, né? Eles tinham uma fé muito forte na vida, em Deus. E lá está escrito, para quem é católico, é Apocalipse, não é? E para quem é evangélico, é Revelação. A etimologia da palavra, das duas palavras, vem do mesmo local, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que está acontecendo exatamente o que lá está escrito. Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma tendência a não lembrar que existe algo depois daqui. Então, ele vive o momento daqui, o aqui e o agora, que é o que a gente deve viver, mas não esquecendo que há algo maior por trás de tudo isso, né? Porque há um Deus dentro de nós e ele, como está dentro, ele também está fora, não é? Então, mas vamos lá. Nós vamos falar mais de Covid e vamos falar sim. Comecei com isso para explicar a vocês hoje que todas as doenças são emocionais. Antes do Covid, eu costumava dizer, até uma simples gripe é emocional, porque se você for antes de ter essa gripe, você vai ficar pensando nas noites que você não dormiu em função de uma preocupação, alguma coisa que está acontecendo na tua vida que não está bem resolvido. O que a gente faz com isso? É o nosso dia a dia. Os problemas acontecem. Vai ter momentos de felicidade e vão ter momentos de difícil trato. E nós estamos passando desde o final de 2019 um difícil trato, né? Com tudo isso que aconteceu, nós seres humanos não temos a tendência de fazer uma mudança interna. No momento que você faz uma mudança interna, que você olha para dentro de você e você se depara com o teu eu, acontece uma mudança. Em alguns momentos, e muitas pessoas, quando olham para si, enxergam muita coisa ruim. E aí elas têm medo. Medo de mudar, medo de enfrentar. E aí vão buscar os terapeutas ou algum tipo de medicação ou psiquiátrico, enfim. Como é que nós podemos resolver isso? Não tem outra forma, gente. Não tem outra forma. Só olhando para dentro da gente e começando por nós. Se nós queremos mudar o que está ainda por vir. Está ainda muita coisa por vir. Porque ou a gente aprende, ou a gente aprende. Certo? As pessoas que partiram já
eu vejo como se nós estivéssemos numa primeira ou numa segunda guerra mundial. Partiu muita gente, mas se recuperou muita gente, tá bem? Eu gostaria que cada um de vocês começasse a olhar não só para dentro de si, mas tudo que está ao redor de uma outra forma. Eu mesmo ontem já, vocês não pensem que eu sou um anjo de candura, não. Eu tenho aqui as minhas noias, principalmente, quem me conhece sabe, que o que me desestrutura muito é a questão animal. E ontem, infelizmente, eu acabei tendo uma pequena discussão sobre isso. E depois eu pensei comigo, para que tu vai te meter? Mas enfim, gente, eu quando vejo algo que não tá certo com relação aos animais, que dependem de nós, dependem da nossa proteção, eu perco aí um pouquinho o equilíbrio, tá? Bom, deixa eu entrar bem no mérito da questão. Hoje eu quero falar um pouco sobre nossas emoções. Elas vêm de um comportamento, os nossos comportamentos, perdão, ela vem das nossas emoções que vem do nosso hipotálamo, no sistema nervoso central, tá? E todos nós, com os órgãos que nós temos, conforme nós vamos tendo essas emoções, e aqui nós vamos falar tanto de boas como de ruins, quando a gente leva um susto, por exemplo, ou então quando a gente ri muito, nós temos uma tendência de dobrar o corpo, né? Então o nosso diafragma parece que treme. Isso é uma sensação boa, porque libera uma endorfina maravilhosa no nosso corpo. Mas quando essas emoções elas são ruins, elas vão agregar uma doença no determinado órgão. E isso vai depender muito de como nós somos. E lá, vem lá de trás, como é que a gente nasceu, como é que foi, né? Barriga de mãe, como é que foi a gravidez da mamãe, que a gente costuma não saber dessas coisas, né? E a gente vai vindo, a criança vai tendo emoções, enfim, ao longo da vida a gente vai angariando muitas coisas, muitas emoções. E tem as nossas noias também, que já vem com nós, né? Que é o nosso clique, aquele que nós temos que trabalhar. Então, quando, por exemplo, uma pessoa tem muita tristeza e ela não sabe de onde vem, às vezes nem acontece nada, mas ela tem uma tristeza profunda que ela não consegue localizar ou saber da onde vem essa tristeza e aperta o peito. Consequentemente, ela vai ter dois problemas, no pulmão e no intestino grosso. Então, o que acontece? Quando uma pessoa é assim, ela vai ter a pele um pouco mais seca, ela reprime todos os sentimentos, ela não consegue botar para fora. Ali é um forte candidato para Covid, tá? Abram o olho. E tem duas situações ali que ou o intestino grosso, ou ele vai trabalhar demais, ou ele não vai trabalhar. Diferença: a pessoa que tem esse problema e solta, é porque ela solta tudo mesmo. Então, se chega uma pessoa na frente dela, ela vai brigar, já vai discutir, já fica nervosa, já tem que procurar algo para poder eliminar aquilo que está dentro dela. E tem a pessoa, então, que segura tudo para ela. Essa é mais difícil porque o intestino grosso ele não vai funcionar. Então, às vezes, fica 5, 6 dias sem usar o banheiro. E isso é um problema sério. Então, nós temos que achar uma forma de que essas tristezas sejam trabalhadas. E eu já vou chegar ali, tá, gente? Tem uma outra situação, tem pessoas que têm muita raiva. Raiva o tempo todo de tudo, de todos. E ela tem uma raiva com ela que é muito forte. Raiva porque ela devia ter feito diferente, raiva porque ela devia ter tomado outras soluções, outros caminhos. É uma raiva muito forte. Este tipo de pessoa é um forte candidato a hepatites e a câncer de fígado, baço, pâncreas. É muito complicado, tá, gente? Então, vocês estão vendo que todas as doenças sendo emocionais, elas vão atingir os nossos órgãos, né? Então, a raiva, ela vai atingir diretamente o fígado. Não tem como não... Às vezes, vocês já ouviram falar daquela pessoa que tirou a vesícula? Pois é, então, quando tira a vesícula, só sobra o fígado, ok? E aí,
O fígado tem uma parte que ele pode ser reconstituído, a outra não. Então, nós temos que trabalhar essa raiva que está ali nos reprimindo. Perfeito? O terceiro, então, seria o medo. Medo de tudo, fobia, medo. Medo de sair na rua, medo de ser no trabalho, principalmente. Medo de não fazer a coisa certa. Medo de que alguém venha e me diga que eu sou incompetente. Eu tenho medo do meu pai, da minha mãe, eu tenho medo do meu filho. Eu tenho medo e eu não sei de onde vem este medo. Mas eu tenho medo da vida. Eu tenho medo de mim mesmo. Com certeza nós vamos ter um problema sério nos rins e na bexiga. É muito forte isso. Então, pessoal, seguindo, tá? Nós temos também a perda, tá? O medo da perda, aquela situação de que eu não sou capaz, eu não sou suficientemente bom, eu mesmo me reprimo de muitas coisas. Porque se nós somos pessoas, filhas de Deus, não é que nós somos pessoas incompetentes ou pessoas que não conseguimos fazer ou avançar ou viver melhor ou tomar decisões que são necessárias. Eu não consigo. O não tem que ser tirado da nossa vida. O não é bom para criar filhos. Mas eu gostaria que a partir de agora vocês tirassem o não da vida de vocês. Sim, eu posso. Sim, eu farei. Sim, eu consigo. Isso é aos poucos, é um mantra, tá? O Ho'oponopono, para quem gosta, é muito bom. Uma dica aí, tá? O que acontece quando uma pessoa tem essa baixa imunidade, essa baixa, claro, baixa imunologia, mas essa baixa estima que a gente diz? Ela vai ter um problema sério, seríssimo, 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 no estômago, tá? E no baço pâncreas. Da onde vem isso? Preocupações excessivas. E aí? Nos preocupamos com aquilo que não devemos nos preocupar, já temos os nossos problemas aí. Sabe aquela dor nas costas que a gente tem aqui? Não é só computador, é quem trabalha com computador o dia inteiro, né? Ou tem aquele movimento de trabalho repetitivo, né? Não é só isso não. É que eu carrego o meu mundo e o mundo de todo mundo nas costas. Se a gente começa a aprender algumas coisas e mudar algumas coisas na nossa vida, a gente tem uma vida um pouquinho mais de qualidade. Então, eu gostaria de falar para vocês hoje que é uma forma da gente se curar. Então, é aquilo que eu falei no outro vídeo. Primeiro, nós olhamos para dentro de nós, aceitamos como nós somos. E aquilo que nós achamos que podemos melhorar, a gente melhora. Também, deixa eu ver o que eu separei mais para falar com vocês hoje. Ah, sim, eu vou ler uma frase da professora Luciana Galvão. Estou fazendo um curso de filosofia e eu acompanho muito. E ela diz assim: busque algo que tenha profundidade para você, que tenha algum valor para você. Caminha com isso para o resto da vida. Leva isso para a tua vida. Se vocês conseguirem entender o que ela aqui quis dizer com esta frase, vocês conseguem mudar muitas coisas que acontecem com vocês. Gente, o caminho, ele não é fácil para ninguém aqui neste planeta. Mas vamos olhar para esse planeta, que é lindo, maravilhoso. O nosso Brasil é um dos lugares mais lindos que essa terra pode nos proporcionar. Então, com tudo o que está acontecendo, vamos esperar outra pandemia realmente? Por que a gente não começa a mudar as nossas consciências? A partir de nós e a partir dos outros, quando a gente senta, conversa, tenta ajudar, trabalha com paixão. Sabe qual é o maior problema da depressão? É uma doença? É claro que é. Mas sabe de onde ela vem? Do nosso orgulho, do nosso ego. Porque as coisas não saem da maneira como eu quero que seja. E aí a gente começa a se frustrar.
porque os outros não vão nos dar um respaldo que a gente quer. Nem pensem nisso. Nem filho. Filho a gente cria com ética, com caráter. Eles vão mudar ao longo da vida. Não que eles não vão ter ética e caráter, mas vai chegar um momento que eles vão fazer a vida deles e eles vão dizer para você: não concordo com você. Como você recebe isso? Não é? Criem seus filhos para serem felizes. Criem os seus filhos para serem bons. Criem seus filhos para que tenham compaixão. A educação que nós recebemos na escola é uma educação básica para a nossa vida. E eu acho que ela tem piorado um pouquinho a cada dia, porque nós estamos perdendo os valores da família. Eu sou conservadora, tá, pessoal? E família é tudo. Por mais que tenha tribulações, por mais que a gente tenha alguns karmas dentro da família, a família é só com quem a gente pode contar. Ah, mas o meu amigo, eu posso contar mais com ele do que com a minha família. E se ele fosse tua família? Talvez não fosse diferente. Pessoal, a minha leitura das coisas ela é muito simples, não tem muita pompa e circunstância. Já falei sobre isso. Eu gostaria que vocês pensassem sobre o que nós conversamos hoje e que vocês possam se curar, sabendo e olhando essas situações do medo, da raiva, da tristeza, a perda quando você perde alguém. Por isso que eu iniciei ali falando do Covid. Eu também conheço pessoas atualmente que faleceram por Covid, por esta doença. Há 2 anos atrás, uma amiga minha, querida, partiu com câncer. E qual a diferença? Pensem sobre isso. Não fiquem com medo, por favor. Todos nós, isso é científico, se 80, 90% da população vai passar pelo Covid, passem com coragem, passem com perseverança. Não esqueçam disso. Só não tenham medo, por favor. O medo é um atraso na nossa vida muito grande. Encarem a vida de frente, aceitem quem vocês são e mudem aquilo que precisa ser mudado. É legal para mim? É porque eu estou dizendo para vocês fazer isso? Não, não vai ser bom para mim. Vai ser bom para vocês mesmos. Façam essa mudança. Eu tenho que trabalhar a minha com relação aos animais, tá? Porque de vez em quando arrumo uma encrenquinha ali, tá bom? Mas a gente sabendo, a gente se conhecendo, fica mais fácil esse avanço, tá bem? Um abraço a todos. Na próxima, vou escolher um tema um pouco mais leve para a gente conversar. Um abraço a vocês. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Aproveitem a vida.